Fala galera, e aí todo mundo bem por aí? Galera, nessa videoaula nós vamos falar sobre a regra da cadeia, a famosa Chain Rule, que é aplicada às derivadas parciais aqui nesse caso, e nessa videoaula nós também resolveremos dois exercícios como exemplo de como podemos aplicar, beleza? Então, olha lá galera, vamos considerar. Se a gente considerar uma função z de várias variáveis, em que essa função z ela vai depender de uma função com um x e um y, certo? Então, se eu tiver uma z, uma função dependendo de x e y, e eu tiver o x, uma função que depende do meu t, ou seja, uma x de t, e eu tiver esse y em função de um t também, e eu tenho que considerar que essas duas minhas, tanto a x quanto a y, elas são diferenciáveis, galera, eu posso aplicar composição de funções. Então, como é que vai acontecer isso? Se eu for montar esse esqueminha da z, da x e da y, galera, eu posso considerar isso daqui, ó. Eu posso dizer, então, que a minha z, ela tem uma dependência direta da x e ela tem uma dependência direta da y. Beleza, galera? Então, olha lá, ó, isso daqui que eu estou montando é o que a gente chama de árvore, tá? Então, olha lá, z, x e y. E a minha x, ela tem uma dependência direta com um t e o meu y tem uma dependência direta com um t. Galera, aqui se nós formos observar, a minha dependência direta do x é a mesma dependência direta do t, assim como do y é a mesma dependência para o t. Agora, o z ele tem duas opções. Repara que aqui na árvore, o z ele tem dois caminhos possíveis. Então, o z ele é uma derivada parcial de x e y. Agora, o x, tanto o y, eles têm uma única derivação, que no caso é o t. Beleza? Então, galera, para a gente começar a escrever mais coisas sobre isso, é muito interessante a gente colocar na árvore já as derivações. Então, olha lá, se eu for seguir esse caminho aqui da árvore, ó, na minha esquerda, eu vou poder escrever assim, ó, del z, del x, tá? Então, por que eu aplico derivada parcial, galera? Porque ele tem duas opções para ser seguidas, né? Então, aqui eu travaria uma, iria variar outra, travaria uma e iria fazer a variação da outra. E aqui também, então, ó, vai ficar del z, del y, beleza? Agora, aqui embaixo, nesse caminho, eu vou ficar com dx dt, certo? E aqui eu vou ficar com dy dt. Tranquilo, galera? Então, dá uma observada aí nos caminhos como é que são diferentes, tá? As coisas mudam um pouquinho. Então, lá em cima a gente tem uma parte dupla, né? Uma opção entre duas opções, entre x e y. Aqui embaixo a gente tem só uma opção. E aí vem o meu questionamento. Como é que eu posso escrever, pessoal, então, esse z em função da minha t? Como que ficaria diretamente eu vir desse z e chegar no meu t? Aí que entra a tal da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, galera, a gente vai seguir basicamente aquela árvore de decisões que está ali em cima, tá? Deixa eu deixar a câmera mais ou menos aqui, ó, para ficar bom de vez. Beleza? Então, agora eu tenho que notar exatamente isso. Beleza? Olha lá, como é que ficaria então para eu escrever esse meu dz dt? Repara que aqui na árvore, galera, se eu seguir esse caminho pela esquerda, ó, eu tenho o z e o x. Então ficaria del z, del x. Tranquilo? Olha lá, eu estou seguindo o caminho da esquerda, beleza? Só seguindo essa partezinha da esquerda. Del z, del x, vezes, então continua na sequência das setas, aqui fica dx dt. Tranquilo? Toda vez que eu mudo de caminho na minha árvore, galera, então agora eu vou vir para a direita, isso daqui eu tenho que expressar como uma composição, então eu escrevo como mais. Tranquilo? Então ficaremos com del z, del y, vezes dy dt. Tranquilo? Eu gosto muito de brincar, né, galera, que você tem uma prova se você fez certo o teu caminho ou não. Então, olha lá, ó, se você cancelar, imaginariamente, né, galera, não vou fazer isso daqui na prática, mas se você cancelar esse com esse, fica del z, del t. Se você cancelar esse com esse, fica del z, del t. Então, você fez a decisão correta. Beleza? Galera, deu para observar como é que fica? Então, é muito interessante saber essa definiçãozinha. É bem tranquilo, é bem fácil. Ó, fica aqui só uma dica para vocês sobre a árvore,
tá? Então, falando mais especificamente sobre a nossa árvore de decisões, ó, árvore, beleza? Então, sobre a árvore, a gente tem um probleminha nela, digamos assim, né? Se eu considerar, por exemplo, uma função z que depende de x, que depende de y, e esse cara depende, vamos supor, de um s, esse cara depende do mesmo s. Tranquilo? E se eu for considerar uma outra árvore que eu tenho uma função w dependendo de x, dependendo de y, só que agora a minha x ela depende, vamos supor, de um r e de um θ, e a minha y ela depende do mesmo r e depende do mesmo θ. Tranquilo? Então, aqui são coisas distintas, galera. Reparem que a minha função da direita, aqui, ela tem depois, quando chega no final, né, duas variáveis de dependência para o x, duas para o y. Aqui você tem uma só. Então, olha só, como é que eu poderia expressar a minha relação direta entre a z, nesse caso, e a s, né? Então, como é que eu expressaria isso daqui, ó? dz, ds. Como ficaria aqui? Tá? Ficaria assim, né, galera? Então, o z ele tem dois caminhos possíveis. Ficaria del z, del x. E aqui ficaria del z, del y. Como agora tem um caminho para cada um, ficamos com dx, ds. E aqui fica dy, ds. Tranquilo? Então, para eu escrever minha árvore de decisões, galera, ficaria assim, ó. Del z, del x vezes dx ds, mais del z, del y, vezes dy ds. Tranquilo? Então, reparou na diferença, tá? Entre essa e essa? Se você não reparou, agora vai ficar bem explícito isso daí, né? Como é que a gente vai fazer, então, para calcular a w? A w, galera, reparem aqui, ó, ela já fica um pouco diferente. Porque nessa w eu tenho dois caminhos possíveis aqui. Então, ficaria, ó, del w, del x, tranquilo? E aqui também, né, ó, então, ó, del w, del y. Então, aqui não tem nenhum caminho simples, então é tudo del que eu vou ter que usar, certo? Olha lá, ó, vai ficar del x, del r, e aqui vai ficar del x, del θ, beleza? Assim como nesse outro caminho. Então, vai ficar del y, del θ, e nesse outro aqui, del y, del r. Tá? Então, galera, cuidado com isso daqui, porque então essa minha função da direita, ela vai abrir em duas possíveis, né, respostas. Então, deixa eu até fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser escrever o del w em função do r, tá? Eu ficaria então com o meu caminho da esquerda aqui e o meu caminho seguindo essa trajetória aqui. Então, ficaria del w, del x, del r, tá? Então, seguindo isso daqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, w, x, r. E depois eu tenho que colocar o outro caminho possível também. Então, seria del w, del y, vezes del y, del r. Tranquilo? Assim como aqui embaixo, ó, del w, del θ. Então, agora seria esse caminho das setas, esse caminho das setas. Ficaríamos assim, ó, del w, del x, del θ. Mais, então, del w, del x, del θ. Esse daqui. Mais, então, del w, del y, del θ. Tá? Confere e vê se está tudo certinho, se você fez o caminho correto aí das suas opções na árvore. Tranquilo, galera? Acharam fácil isso daqui? Então, vamos aplicar nos exercícios, tá? Então, o primeiro exercício que a gente tem é esse daqui, ó. Deixa eu até levantar a câmera aqui. Olha lá. Beleza. Então, olha lá, ó, exemplo 1 nosso aí mostrado na câmera, tá? Considere o z uma função x ao quadrado y, sendo que o x ele tem t ao quadrado e o y ele tem t ao cubo. Encontre dz, dt. Ele colocou o d e o d aqui porque a gente sabe que a dependência do x é com o t e do y é com o t, não tem mais nenhuma outra. Beleza? Então vai sair facinho isso daqui. Se for montar a árvore de decisões, galera, olha como é que ficaria então para esse exercício. Eu tenho uma dependência do z com um x
e com um y. Tranquilo? E aí esse x, galera, ele está dependendo de um t e esse y tem relação direta com o mesmo t. Então é tudo simples, tranquilo? Então eu vou seguir a minha árvore de decisões facilmente. Olha lá, esse carinha aqui, então, galera, ele vai ficar assim, ó, del z, del x, del z, del y. E aqui vai ficar dx dt, dy dt. Lembra das diferenças? Tá? Então, se eu quero encontrar dz dt, facilmente vou colocar aqui, ó. Então, vamos ficar assim, ó, galera. Vou até trazer um pouquinho mais para cá a câmera, tá? Olha lá, ó. Então, vamos ficar assim, galera. O dz dt, ele vai ser igual. Então, se eu estou seguindo, então, a trajetória da esquerda, eu vou considerar del z, del x, vezes dx dt, tá? Então, a trajetória da esquerda aqui, como o canetão está apontando. Se eu for mudar de caminho ali na árvore, eu tenho que colocar mais. Então, vai ficar del z, del y, vezes dy dt. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Pensando agora em derivação parcial. Separa um pouquinho aqui e começa a resolver o exercício. Então, ó, vou até fazer um parênteses aqui. Você vai lembrar aqui em cima do que ele te deu no exercício, né? Então, o z, o x e o y. Cuidado com isso. Ó, a derivada parcial de z em relação ao x, galera, olha lá, ó, del z, del x, eu vou manter, então, o y uma constante, o 2 vai descer. Então, esse carinha aqui, pessoal, ó, eu gosto até de resolver aqui, não economizar folha, tá, gente? Então, vamos resolver cada um parte a parte, tá? Então, eu gosto até de fazer assim, ó, um pontilhado aqui. E a gente vai resolver cada um deles. Então, vamos lá, ó. O del z, del x vai ficar 2xy. Tranquilo? Em contrapartida, pessoal, o dx dt é bem simples. Volta ali o vídeo, se você não pegou a função. Ele é x igual a t ao quadrado. Ó. Muito fácil a nossa derivada, fica 2t. Tranquilo? Ó, o del z, del y, galera, ele vai ficar valendo x quadrado. Beleza? Volta para cá. Então, o meu dy dt, ele vai ficar, o dy dt, ele vai valer 3t ao quadrado. Tranquilo? Galera, substituindo então isso daqui, tá? Bem simples. Agora a gente volta, né? Então, você resolveu cada um deles, agora é a hora de voltar, tá? Então, olha lá, deixa eu até dar uma ajeitada aqui na nossa câmera, né? Pá. Você vai querer arrumar a câmera, fica pior, né? Olha lá, ó. Tá? Então, galera, dando uma ajeitadinha aqui, eu vou voltar para a minha equação. Então, eu vou concluir que o dz dt, ele vai ser igual, olha lá, ó, 2xy vezes 2t mais, esse carinha aqui vai ficar x ao quadrado vezes 3t ao quadrado. Tranquilo? Galera, vale a pena a gente observar aqui, nessa partezinha, que aconteceu o seguinte, ó. A gente está com x e está com y e está com t. Então, não pode aparecer isso daqui, né? A gente tem que deixar tudo em função de uma só. Só que aí você lembra que lá no começo do exercício está indicado que o x ele vale t ao quadrado. E te está indicado que o y vale t ao cubo, certo? Então, vamos substituir? Vai ficar assim, ó. dz dt vai ser igual a 2 vezes. Então, o x vale t quadrado, o y vale t ao cubo, vezes 2 vezes t, continua a mesma coisa, mais x ao quadrado. Ó, eu vou substituir, vai ficar t ao quadrado, vai ficar t à quarta. Beleza? Então, t ao quadrado fica t à quarta, vezes 3t ao quadrado. Dando um banho de loja nisso daqui, gente, vai ficar dz dt. Então, 2 vezes 2, isso daqui dá 4. 2 de expoente 3 e 1 mantém a base, que é o t, e somos expoentes. Vai ficar t à sexta, mais... Aqui, galera, a mesma coisa. 3t
t à quarta com t ao quadrado, galera, não tem outro caminho. Vai ficar t à sexta, mantém a base e soma. Portanto, o meu dz dt ele vai ser igual a 7t à sexta. Tranquilo? Gente, só para concluir essa primeira parte aqui da videoaula, cuidado, eu falo cuidado porque é o seguinte, tá? Você também pode fazer esse exercício, o mesmo exemplo 1, tá? De outra maneira. Olha só como é que ficaria de outra maneira esse nosso exercício 1. Galera, ele não falou pra gente no exercício, olha lá, que o z, deixa eu até fazer mais aqui, um pouquinho para cima, ó. Então ele não falou pra gente no exercício que nós temos que o z ele é igual a x ao quadrado vezes y. Tranquilo? Ele não falou pra gente que o x ele é igual a t ao quadrado? Não falou isso? Falou, né? E o que mais que ele falou pra gente? Ele não falou que o y é igual a t ao cubo? Então, uma outra maneira de você fazer, pessoal, que os meus alunos perguntam muito, tá? Que quebra muito galho em alguns tipos de exercício, não são todos, tá? Que fique bem claro isso daí. É você já logo de cara substituir aqui. Então vai ficar z é igual, então vai ficar t ao quadrado vezes t ao cubo. Portanto, o meu z vai ser igual a t à quarta vezes t ao cubo. Ou seja, a minha função z dependendo diretamente do t é t à sétima, tá? E aí, se eu quiser calcular, então, por exemplo, o valor de dz dt, tá? Eu derivar isso daqui é muito fácil. Regra do tombo, né? Vai ficar 7 vezes t, 7 menos 1, 6. Chegamos no mesmo resultado. Galera, deixa eu só deixar muito claro isso. Em alguns exercícios compensa, em outros não compensa. Beleza? Então vamos se atentar a isso. Tranquilo? Bora para a segunda parte do vídeo.